In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje, caríssimos, naquele 8º dia de que fala no Evangelho, hein? 8 dias depois, né? Então, esse Evangelho é composto disso, do domingo de Páscoa, isto é, 8 dias antes, né? E de hoje. Né? Esses 2 dias compõem o Santo Evangelho. Quero ir meio que direto ao ponto, com medo de não saber dizer ou de não ser entendido, enfim. Queridos, era necessário a aparição do Cristo ressuscitado. O testemunho, vou dizer assim, o testemunho do Cristo ressuscitado. Já a aparição dele ressuscitado é o testemunho fundamental. Vejam, queridos, a ficarmos no domingo passado, sim, pelo meu. E vejam que mesmo na missa do dia, quando eu tenho uma aparição no domingo passado, teve uma aparição para Maria Madalena, né? Mas o testemunho dela foi fraco, os apóstolos não acreditaram. Né? Então, a ficar no domingo passado, nós temos apenas os sinais da ausência, como se diz, né? O túmulo vazio, né? O sinal da ausência. Era necessário que, de fato, o Cristo ressuscitado aparecesse aos seus. Queridos, nós temos todo o Antigo Testamento. E quanto nós podemos colher dele, hein? Tem páginas do Antigo Testamento, como nós lemos, por exemplo, os hinos do Beta e Yahvé na Semana Santa, hein? Para podermos entender um pouco o mistério da cruz. Tá? Enfim, os Salmos também. Todo o Antigo Testamento realmente transpira e aponta para Jesus. Ele é o Messias prometido, a promessa é esta. Já em Moisés, né, que dizia que ia haver um que seria maior do que ele, o profeta por excelência. Né? Então, sim, tudo isto é verdade. O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Digo assim, o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Mas eu vi recentemente, não digo que seja tão recente o vídeo, mas eu vi recentemente de novo, o vídeo daqueles judeus ortodoxos, penso que lá na própria Jerusalém, que estão passando por a porta talvez de um convento de 2 irmãs, de hábito, é bom dizer, porque hoje a gente não sabe mais, nem irmã não usa mais hábito. Então, passando por elas, uma estava de costas, a outra escorada na porta, e passando por elas, aqueles judeus, um grupo de judeus ortodoxos, bem caracterizados como tais, né? E disseram alguma coisa, eu não entendi, mas com certeza alguma imprecação, né, contra as freiras, e lhes cuspiram no chão. Lhes cuspiram em direção a elas. E essa é a situação atual dos judeus hoje ainda. Né? Não receberam o testemunho de Jesus, não ouviram o ressuscitado e não creem. Pararam no Antigo Testamento. E se alguém quiser dizer que não pararam no Antigo Testamento, eu direi, então ainda decresceram com a Cabala e o seu Talmud. Pioraram. Né? E pioraram tremendamente, a ponto do anticristo, segundo das profecias, vir deles. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Né? Ponto. Acabou. Tendo dito isso, acabou. Se quiserem altercar comigo, eu digo assim. E acabou. Não tem mais assunto. Então,
Não se esqueçam que o falso profeta vem de nós, né? Nós não podemos nos vangloriar muito, não. Vocês esqueceram o falso profeta que já está aí, né? Há 10 anos, vem de nós. Vem de nós. Né? Tá bem, mas não, eu digo isso, eu falo do túmulo vazio e falo dos judeus, como devo falar da contra-igreja, sim? Como devo falar da humanidade. Hoje, cada vez mais imersa na incredulidade, né? A ponto de estar pronta para adorar no anticristo a Lúcifer. Alguém comentava comigo ainda agora, recentemente, que em Boston estão preparando a festa de Beelzebub e já nem tem mais lugar para inscrição de tantos que estão. Que a festa, a nossa humanidade atual. A nossa humanidade atual. Mas isso ainda tocaremos um pouquinho adiante. Então, tendo tudo isso presente, queridos, sim, eu queria dizer, eram necessárias as aparições de Cristo. É como disse, aliás, João na epístola, tá? O testemunho de Deus. Este é o testemunho de Deus acerca de Cristo, da verdade que Ele é, do Espírito que Ele nos deu. Olha aí, ó, quem recebeu o Espírito Santo. Né? Tá. E o batismo, né? Claro, todos nós recebemos. E o testemunho dos três, sejam aqueles celestes, o Pai, o Verbo. Muito interessante João colocar o Verbo, porque colocando o Verbo, ele coloca o Jesus pré-existente. Isso é importante para a harmonia da palavra. E agora os nossos testemunhos, né, que ainda falaremos, um pouquinho só, para não nos estendermos demais. Mas o ponto é esse, queridos, assim, o ponto é esse. Quanto é importante ter contato com Jesus e com Jesus ressuscitado. Esse é o ponto. Era preciso fazer a experiência de Tomé. Essa era a experiência que era necessária ser feita. De sentar-se à mesa com o Senhor, isso eu já digo assim porque... Né? De sentar-se à mesa com o Senhor, de tocá-lo, de pôr nas suas chagas o dedo e no seu lado a mão. Era preciso agarrá-lo, ver quanto era real e não um fantasma ou um espírito, com o qual o confundiram os apóstolos, não lembram? Então, essa experiência do Cristo ressuscitado é fundamental. Fundamental é fundamenta. Fundamenta a igreja. Isto é fundamental. É preciso ter a experiência do Cristo e do Cristo ressuscitado. Redivivo entre... É só Jesus ressuscitado, já disse isso esses dias, né? É só Jesus e Jesus ressuscitado que é a revelação. É só diante do Cristo ressuscitado que se nos desvela o Antigo Testamento. Como é que disse São Paulo? Até hoje, os judeus ainda trazem sobre a cabeça, sobre a face, sobre os olhos, aquele véu com o qual Moisés cobria o seu rosto, para que o povo não visse que se extinguia nele o brilho do contato com Deus. Sim, esse véu hoje se estendeu, já não está mais sobre a cabeça dos judeus, mas está sobre a cabeça da contra-igreja, está sobre a cabeça da humanidade inteira. E eles não conseguem entender as Escrituras. Você quer o Novo Testamento. Você quer o testemunho da igreja. Você quer isto. Gravíssimo. Chegaremos lá. Então, esse é o ponto, queridos. Quanto é importante
o Cristo ressuscitado, o testemunho de Jesus ressuscitado. A dizer que, de fato, o Evangelho todo inteiro nos vem da boca do Cristo ressuscitado, do seu Espírito, do seu testemunho. O Evangelho inteiro só pode ser recebido, acolhido, vivido, compreendido, aceito por aqueles que sofrerem o impacto, lembramos-nos de Tomé, o impacto do contato com o Cristo ressuscitado. E agora o problema está feito, está dado, né? E nós, que viemos 2000 anos depois, né? Como fazer contato com o Cristo ressuscitado se ele ficou 40 dias assim, no meio dos seus apóstolos, fazendo esses encontros? Como? Como que esse encontro vá se espalhar para a humanidade inteira? Quem dará testemunho? Já estou adiantando, né? Olha que lindo. Né? Quem dará testemunho? Quem dará testemunho? E esse é o testemunho da igreja. Esse é o serviço da igreja. Dar testemunho do Cristo ressuscitado. Sabeis que os evangelhos são compostos a partir das narrativas da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a partir da Páscoa. Aquele é o núcleo, na verdade, aquele ali é o núcleo, o centro do evangelho. Aí depois foram as adjunturas, foram se colocando até a encarnação e a anunciação, essas coisas. Tudo. Mas o núcleo está ali, na paixão, morte, ressurreição do Senhor. Ali está o núcleo do Evangelho. O resto tudo ele foi sendo ajuntado. Ele foi sendo ajuntado. O núcleo é este. O anúncio da morte e ressurreição do Senhor. Como a igreja vai testemunhar o Cristo ressuscitado? Vou me restringir aquilo que nos diz o Evangelho de hoje, para que o discurso não fique longo demais. Então, 1, 2, 3 vezes ele diz fala na paz. Né? Fala na paz. A igreja é aquela que traz paz ao mundo. E, se nós falarmos assim para o homem de hoje, onde está a igreja? Porque onde está o testemunho da igreja? Porque o que nós temos visto não é paz, nada de paz. É guerra. É guerra, antes do que paz. É o contrário da paz. Para nós vermos quanto, de fato, a igreja foi silenciada no seu testemunho. Né? Quanto a igreja, eu digo essa contra a igreja, se desviou do testemunho. Pensem em Casper, que se quer crer na ressurreição do Senhor, pronto, acabou. Se quer crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, pronto, acabou. Pronto, acabou. O testemunho foi água abaixo. Enquanto a igreja não finca pé e diz e repete com toda a força, não se cansa de inculcar no homem que sim, Deus existe e ele é o Cristo, Filho de Deus, o mundo não terá paz. O mundo não terá paz. E hoje, por falta desse testemunho, faz guerra, em primeiro lugar, à Santa Igreja, buscando destruí-la. E depois vai ao próprio homem no seu ódio insano, buscando a sua extinção, como temos dito e repetido incansavelmente. 1, 2, 3 vezes repete o Senhor a paz. E contudo, tendo a igreja abandonado o seu testemunho, assumido com o falso profeta o discurso do mundo, não é mais o Evangelho, não é mais o Evangelho de Deus que se prega. O que se prega é a agenda da ONU, a agenda da elite, aquilo que o mundo prega, a loquela mundi, diz do falso profeta o livro do Apocalipse. Essa é a pregação da contra-igreja. Acabou o testemunho, acaba a paz.
Queridos, outra palavra forte do envio de Jesus, né, depois de soprar o Espírito Santo, é o perdão. Né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E, bem, até a consciência de pecado se perdeu. Até a consciência de que existe pecado se perdeu. Hoje vivemos no tempo da iniquidade, onde o bem é um mal e é perseguido. E o mal é o bem supremo, aos quais os homens querem seguir. Quer dizer, acabou o exercício do perdão da igreja. Se acabou. Aqui se acabou. Aqui se acaba o exercício do perdão. Eu tenho, para mim, um dos mais belos exemplos de perdão exercido pela igreja na história da humanidade. Bem, podia se falar da sua própria aceitação no mundo, perdoando e perdoando os seus algozes, aqueles que lhe produziam mártires e mártires, que a igreja conseguiu implantar a fé no mundo. Né? E veio o milênio dos homens de fé. O outro exemplo que eu gosto de dar é da própria escravidão, que a igreja combateu com o perdão e ensinava os apóstolos que os escravos não lutassem pela sua libertação, mas obedecessem não só os bons patrões, senão que até os maus, os ruins. E foi assim que ela venceu a escravidão no mundo. Foi assim. Quando, queridos, se fala no exercício do perdão no mundo, se fala na extinção do ódio, da revolta. O perdão se opõe ao ódio e à revolta. E é exatamente o que nós temos graçando no mundo. A revolta, o ódio, a inconformidade, o desejo de libertação, né? A propaganda da libertação, né? Que não faz outra coisa que não prejudicar e escravizar o mundo a interesses mesquinhos vãos. É isso. O exercício do perdão. Claro, ele podia falar na Santa Confissão, hein? Não esquecer, né? Hoje, com essas absolvições comunitárias, o que deu a confissão? O que deu a confissão? Quem ainda se confessa? Quem ainda conta mesmo os pecados os mais feios, aqueles que realmente têm que se arrepender e ganhar o perdão da sua... Quem ainda se confessa? E as nossas comunhões sacrílegas, cheios de pecados graves. Tudo isso deve entrar aí na conta de hoje, hein, queridos? O testemunho da igreja, queridos, se dá realmente nos sacramentos. Acabastes, diria assim, aos neófitos, de receber os sacramentos da iniciação cristã. É preciso que na liturgia, a liturgia devia invadir o mundo do testemunho de Deus. Ai, se nós vamos pensar nas nossas liturgias. Pensem na Santa Missa, nessa missa moderna de Paulo VI Bonini. Pensem. Pense no ofício, bom, hoje nem mais é celebrado. Pense no canto gregoriano, em rezar o ofício cantado. Pense nos nossos conventos, pense nos religiosos e nas religiosas, pense no hábito religioso. Tudo isso é o testemunho da igreja viva, presente. Pense numa liturgia bem feita, bem
Pense no incenso que nós não usamos aqui ainda por falta de ministros. Mas que nós não... Pense no canto gregoriano, pense em tudo isso, queridos, e digam que testemunho ainda sobra. Se os padres andam aí na rua e ele está falando coisas, nem sabe que é padre. Tão burgueses quanto os outros homens. A religiosa anda aí no meio do... Você não sabe que aquilo é uma freira, que aquilo é uma irmã. Não sabe, então tá como vai se distinguir o testemunho da igreja de um fiel? Hoje Jesus chama de fiel. Ser fiel. De um fiel. Se ele não é fiel, não dá testemunho nem com a sua palavra, a sua conversa não é outra que não aquela do mundo, igual a de qualquer homem, nem pelo testemunho, porque a sua vida não é fiel. Não é fiel aos sacramentos recebidos. Né? Pense nisso, queridos, pense nisso. Há tanto a dizer, queridos, para mostrar o Cristo ressuscitado. Tudo isso é para mostrar o Cristo ressuscitado a nós hoje. Para que os homens de hoje possam ver o Cristo ressuscitado. É nisto que os homens de hoje vão ver o Cristo ressuscitado. Não há outro lugar para ver. E como não há mais esse testemunho de igreja, então também não se crê mais e o mundo se afunda na mais negra descrença. Não é mais fiel. Não é mais fiel. Esse é o tremendo, é o terrível. Chegamos a esse ponto da história do testemunho. Chegamos a esse ponto. A sua falta. Não se vê mais o Cristo ressuscitado. Você quer o túmulo vazio? Você quer do túmulo vazio, chorando os nossos pecados e a sua ausência? Você quer este testemunho damos? Já não choramos mais sobre o túmulo vazio, sentindo a falta da sua presença. Você quer isso? Você quer isso? Não damos mais testemunho nenhum. Hoje, queridos, é o segundo domingo depois da Páscoa. É o domingo da misericórdia. Olha, é só por muita misericórdia de Deus que a nossa geração alcançará salvação. E uma misericórdia que venha por meio de castigo. Uma misericórdia que se manifeste e dê testemunho de Deus em meio a espetáculos estrondosos que se abatam sobre toda a humanidade. É preciso que Deus mostre de novo a sua misericórdia. Celebremos ela hoje. Mas esperemos que ela possa realmente se espalhar sobre toda a humanidade. A humanidade precisa, esta geração precisa da misericórdia de Deus, porque recusa ver o seu testemunho. Recusa ver o testemunho da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.